Reiniciando aqui, manifestação dos conselheiros e conselheiras sobre assuntos diversos, inscrições agora, como de costume, conselheiro presidente da Associação Paulista de Defensores de Defesa, Rafael Galati, com a palavra. Presidente, vou tentar ser breve, mas temos muitos assuntos para tratar. Vou dialogar hoje um pouco, presidente, com algumas falas do Momento Aberto que entendo são bem relevantes, né? A Associação dos Servidores trouxe o assunto da criação dos cargos de analista, né, e a T4. Haverá uma reunião de coordenadores na segunda-feira em que será discutido esse assunto, né? E Vossa Excelência, quando responde à Associação dos Servidores, diz que houve um avanço democrático, né, na oitiva do Conselho e decisão da Defensoria Pública Geral, e eu tenho que consignar aqui, presidente, que é justamente o contrário, né? Foi mais um déficit democrático, novamente, que ocorreu quando do envio do anteprojeto de lei, que gerou o PLC 55, né? Para nós, e essa discussão foi posta aqui nesse colegiado, de que era muito clara a competência do Conselho Superior para onde iriam esses servidores, né, e o que fariam esses servidores, especialmente essa nova carreira, né, a carreira de analistas. Houve uma discussão no Conselho Superior, né, pela manhã, inclusive, sem que os conselheiros e conselheiras tivessem acesso sequer ao texto do anteprojeto de lei, num voto de confiança, Vossa Excelência, que dizia que havia uma janela de oportunidade. Os conselheiros... o conselheiro Leonardo de Paula, né, que era o relator da matéria, elaborou o voto, né, às pressas, né, salvo engano, no horário do almoço, e quando nós nos deparamos, no período da tarde, com esse dispositivo que dizia que a Defensoria Pública Geral é quem definiria para onde iriam e o que fariam esses cargos, houve um debate no Conselho que quase impediu a aprovação naquela oportunidade, né, à medida em que a Defensoria Pública Geral queria, mais uma vez, concentrar poderes na Defensoria Pública Geral e esvaziar a competência do Conselho Superior. Saiu-se com uma solução intermediária, né, que não é a mais adequada, por óbvio, em que o Conselho seria ouvido e a Defensoria Pública Geral tomaria a decisão. Isso faz com que, ao menos, presidente, e não tem sido assim, né, mas em tese faria com que, ao menos, Vossa Excelência, ao descumprir a decisão, a opinião do Conselho Superior, tivesse que justificar de uma maneira fundamentada a sua decisão, né? Então, houve sim um déficit democrático, né, nesse processo, e o fato de haver uma discussão, né, com os coordenadores e coordenadoras na segunda-feira, sem que esse Conselho Superior tenha sido ouvido antes, me parece também bem inconveniente, né? Se há uma determinação legal que o Conselho Superior é ouvido para que o Defensor Público Geral tome a decisão, seria natural que o Conselho Superior fosse ouvido antes da construção com os coordenadores e coordenadoras, e espero, presidente, que haja de fato uma construção com os coordenadores e coordenadoras e não uma comunicação do que a Defensoria Pública Geral entende de como será essa carreira e para onde irão. Fica o pedido, né, na medida em que há essa disposição expressa de que o Conselho será ouvido, de que nesse ponto da reunião, presidente, os conselheiros e conselheiras sejam convocados para participarem da reunião e participarem desse debate junto com as coordenadoras e coordenadores. Com relação aos scanners, eu já me manifestei durante a conversa, né, que nós tivemos aqui com o novo presidente da Comissão de Prerrogativas, o Rafael Veloso, ainda com relação às falas do Momento Aberto, presidente, tivemos a fala do Luiz Eduardo, né, associado da PADEP, defensor público, sobre um equívoco, né, cometido pela Defensoria Pública Geral no reconhecimento de quinquênios, né. Ele foi muito, talvez, educado, polido, mas houve não só um equívoco de falta de diálogo com os colegas, mas um equívoco, presidente, bastante grave, na minha opinião, de exigência de devolução dos valores recebidos por esses quinquênios, sendo que foram recebidos de boa fé pelos defensores, né? Houve um erro administrativo, e um parênteses, né, presidente, porque Vossa Excelência citou no início da sessão de que novamente haverá uma reedição da lista de antiguidade, né? A terceira lista publicada,
né? 2 republicações da lista, ou seja, equívocos seguidos, né, por parte de órgãos da Defensoria Pública Geral na lista de antiguidade e no reconhecimento desses quinquênios, né? Os quinquênios foram reconhecidos, salvo engano, em razão do cômputo do período de tempo de serviço que não poderia ser computado, né, durante a pandemia. Houve um equívoco administrativo e a administração tentou repassar esse ônus ao colega que recebeu de boa fé, né, uma verba alimentar que é claramente repetível, né? Houve cobrança e a PADEP foi acionada por alguns colegas para que interviesse, né, e nós iríamos judicializar. Houve, pelo que chegou ao nosso conhecimento, uma liminar que disse que não poderia haver, né, a repetição desses valores, e aí a Defensoria Pública Geral, através, né, do DRH ou da CGA, entram em contato com esses colegas, dizendo que não haverá mais repetição. A repetição, inicialmente, seria feita, né, pela Defensoria Pública Geral, sem qualquer diálogo com os colegas da base, o que é completamente inadmissível, presidente. O Luiz Eduardo trouxe aqui a questão da falta de diálogo e transparência, e trago uma crítica mais aprofundada, inclusive, por uma questão jurídica de cobrar defensores e defensoras públicas ilegalmente, sem qualquer diálogo e transparência. Feitos esses comentários, presidente, sobre as falas do Momento Aberto, gostaria de enfatizar que na próxima quinta-feira, nós convocamos ontem, né, para a próxima quinta-feira, dia 8, uma Assembleia Geral Extraordinária, às 7 horas da noite em primeira convocação, 7h30 em segunda convocação, tendo como principal tema de pauta, né, a celebração de um convênio, né, um contrato de plano de saúde entre a APADEP e a Unimed Seguros. Trata-se de um plano de autoestipulação, né, o que retira a figura do administrador, e por isso conseguimos praticar valores muito competitivos, né? Os valores dos planos que a PADEP irá celebrar, se a AGE, né, se os associados e associadas em AGE confirmarem a contratação, a conveniência da contratação, chegam até a 56% menores as mensalidades do que os planos do mercado, os planos hoje praticados pela PADEP, né? Trata-se de um plano customizado para os associados e associadas da PADEP, né, e seus dependentes. Haverá um funcionário exclusivo na associação para tratar, né, da interface entre os associados e o plano de saúde, Seguros Unimed. Seguros Unimed, a gente sabe que tem uma capilaridade pelo estado muito grande, né, o que vai aproveitar aos colegas do interior, principalmente, litoral, sem falar na política muito benéfica de reembolso, né? Então, onde não houver, nas cidades em que os associados e associadas residem, um hospital, né, uma rede referenciada que o associado possa usar um serviço particular, ele terá esse serviço de reembolso, com outros benefícios, né, várias coberturas extra-rol, né, que não estão previstas no rol obrigatório da ANS, desconto em medicamentos, né, como eu disse, uma política de reembolso próprio, um atendimento personalizado. Enfim, trata-se de um grande avanço que desde o início da gestão nós buscamos, né, nós identificamos que há um problema no mercado de planos de saúde, aumentos substanciais anuais, que faz com que as mensalidades cheguem a níveis exorbitantes. Fizemos um mapeamento de todo o mercado e não havia, conselheiros e conselheiras, produtos no mercado tão melhores que os que a PADEP oferecia. E aí partimos para eliminar a figura da administradora, né, com esse contrato de autoestipulação, o que faz com que haja essa economia substancial nas mensalidades, né? Foram vários óbices jurídicos, mercadológicos que foram vencidos, né, e conseguimos, né, colocar à disposição dos associados e associadas esse avanço, esse plano de saúde, como eu disse, muito vantajoso. Queria agradecer aqui imensamente, né, aos diretores de convênios da PADEP, o Alex Seixas, o Luiz Otávio, o diretor administrativo Luiz Felipe Rufino, mas principalmente, presidente, conselheiros e conselheiras, a diretora financeira Jordana Rolim. Ela esteve à frente desse processo, nas negociações com a corretora que nos auxilia para a contratação desse plano de saúde, nas negociações com a Seguros Unimed. Trabalho bastante delicado, difícil,
e mostra todo o comprometimento dela e competência aí à frente desse tema tão sensível. Então, convido todos e todas a participarem da nossa Assembleia na próxima quinta-feira. Temos um quórum de instalação, né? Precisamos de 74 colegas para que ela seja instalada, mas diante do possível benefício aqui que todos e todas terão, acredito que nós venceremos com tranquilidade esse quórum e possamos fazer essa discussão no âmbito da Assembleia Geral Extraordinária. Além disso, presidente, ontem, né, o grande abismo remuneratório entre os defensores públicos, defensoras públicas e juízes e promotores foi aumentado, né? Mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal tem um aumento dos vencimentos do seu subsídio, aumento esse que foi aprovado, né, em dezembro de 22, que previu aumentos sucessivos em 23, 24 e 25. Né? 1º de fevereiro, ontem, iniciou a vigência desse aumento de 2024, e a diferença, presidente, eu não gosto de citar valores, né, acho que não é o local adequado, mas diante de uma marca histórica, né, nós chegamos a uma marca histórica ontem, que é a maior diferença salarial entre o ápice da nossa carreira, que é o salário do defensor público geral, e o ministro do STF. O maior déficit da história da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Nós sabemos que quando a Defensoria Pública foi criada, em 2006, havia uma grande defasagem salarial. E a diferença naquele momento, entre o salário, em 2006, entre o salário do defensor público geral e o salário e o subsídio dos ministros do STF, era de R$11 mil, presidente. Em 2016, né, quando o grupo que gera a instituição volta à Defensoria Pública Geral, essa diferença era de R$10 mil. Né? Nós conseguimos, nesse período, manter a diferença. E hoje nós chegamos a uma diferença de mais de R$14 mil. Né? É um evento histórico que mostra a defasagem clara nos vencimentos dos defensores públicos do Estado de São Paulo. Recorde extremamente negativo, presidente, mas que se repete em certa medida, já que nós tivemos no orçamento desse ano um novo recorde, 78 milhões de corte no nosso orçamento da verba do Tesouro. Né? São marcas extremamente negativas que nos traz extrema preocupação e não vislumbramos a curto prazo, né? Não vislumbramos no horizonte próximo que haja um projeto de construção política para que nós aumentemos nossa verba do Tesouro, né? Como eu disse, houve um corte significativo. Além do corte, presidente, desde 2017, que é quando o grupo retorna, né, como eu disse, à Defensoria Pública Geral, nosso orçamento do Tesouro de 2017 para 2024 aumenta 11 milhões. 11 milhões não significa nada no orçamento do Estado de São Paulo. Se nós atualizarmos os valores de 2017 para 2024, temos menos orçamento em 2024 do que tínhamos em 2017, considerando a verba do Tesouro. Não temos um projeto claro, presidente, de diminuir esse valor histórico, essa marca histórica que nós atingimos ontem, né, de R$14 mil de diferença entre o salário de Vossa Excelência e o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Né? Pelo contrário, quando tivemos a oportunidade, no ano passado, de ter um aumento robusto, estrutural, né, como outras defensorias públicas tiveram, presidente, 3 defensorias ao menos tiveram equiparação salarial, Piauí, Paraná, Ceará, não tinham e tiveram, porque aproveitaram a janela de oportunidade naquele momento e nós não aproveitamos. E hoje chegamos nessa, como eu repito aqui, marca histórica da maior diferença remuneratória entre o nosso salário, entre o maior salário da Defensoria Pública e dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Presidente, para encerrar, eu ressalto aqui a finalização por parte da APADEP, né, das visitas às unidades do interior e litoral. Na semana passada, né, nós estivemos nas unidades de Presidente Prudente, Tupã, Araçatuba e Rio Preto, finalizando todas as unidades. Né? Agradeço aqui aos colegas que estiveram presentes, né, se disponibilizaram a conversar, especialmente aqui, faço nos nomes do Rafael Camarão, da unidade Tupã, do conselheiro Júlio Tanoni, da unidade Rio Preto. Um momento bastante importante de diálogo, né, construtivo, de aprofundamento ali na realidade local, discussão dos grandes temas da Defensoria Pública. Foram feitas 25 visitas ao interior, né, cerca de 170 defensores e defensoras públicas estiveram nessas conversas, nessas visitas.
Então, agradeço todas e todas que puderam estar conosco nessa importante ação da PADEP, né, de estar junto com os colegas do interior e litoral. Também seguimos, presidente, nas visitas à região metropolitana, tá? Na semana que vem teremos visitas a Itapevi e São Bernardo do Campo, encerrando todas as unidades da região metropolitana também visitadas por essa diretoria da PADEP, né? Essa semana estivemos em Osasco, Carapicuíba, com os colegas de Mogi das Cruzes, Itacoaxetuba e Ferraz de Vasconcelos. Fica muito claro e cada vez mais evidente que é preciso um olhar diferenciado para as questões da região metropolitana, né, sempre unidades com déficit enorme de defensores públicos, oficiais, populações muito grandes, né, e com bolsões de pobreza enorme. Essas unidades precisam ter, Maíra, um olhar diferenciado por parte da 2ª Subdefensoria, isso ficou muito claro nessas visitas, né. Também agradeço aos colegas que estiveram presentes, né, disponibilizaram seu tempo aí para essa conversa com a associação. Lançamos o último episódio da 2ª temporada do Muito Além do Processo, podcast da PADEP, né, envolvendo aí a temática da política de drogas no país, né, um defensor público do estado de São Paulo, Leandro de Castro Gomes, né, da unidade Taubaté, foi o responsável por levar essa importante discussão ao Supremo Tribunal Federal, né, e ele foi o convidado, né, recebido pelo diretor administrativo Luiz Felipe Rufino. Rafael Strano também, um expert, né, na questão das drogas aí na academia, e o Rafael Munerati, que teve um papel muito importante no trabalho nos tribunais superiores nessa temática, foram os convidados que fizeram essa discussão de maneira muito técnica, né, responsável, sobre a política de drogas no país. Convido todos e todas a ouvirem, divulgarem, né, nosso podcast. Encerramos a 2ª temporada e já estamos iniciando o planejamento para uma 3ª temporada que deve ser lançada em maio desse ano. Por fim, eu queria registrar, presidente, meus parabéns, né, aos colegas do 4º concurso que completaram no último dia 28 de janeiro 13 anos de carreira. Sempre um momento muito especial, né, um aniversário de posse, e esse ano nossa comunicação inovou, né, com uma ação, né, só sei que foi assim, onde nós convidamos um defensor ou uma defensora desse concurso para trazer as suas impressões daquele momento histórico, né, entre a aprovação, entre a posse. Nós convidamos nessa estreia, né, a associada Mariana Carrara, no nome de quem cumprimento todos os colegas do 4º concurso. Parabéns aí pelos 13 anos de dedicação ao serviço público, à Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Obrigado. Obrigado, Rafael. Conselheira Camila, tá com a palavra. Boa tarde a todas e todos. Queria aqui trazer alguns relatos e reflexões, mas já cumprimentando tardiamente, um momento aberto, né? Faço isso nas pessoas da sociedade civil organizada que participaram, Anabela, França, né, José França, que trouxe inclusive um ponto certamente muito importante da necessidade de aprimoramento da estrutura de trabalho dos defensores, defensoras, servidores, servidoras, de todo o corpo funcional. Com certeza, França, esse é um pleito muito legítimo, muito importante, não se contrapõe também, né, à necessidade de uma melhoria constante do atendimento à população que é o coração da defensoria, né, razão de ser, motor aqui que movimenta toda a instituição. E na perspectiva, viu, França, até para dialogar um pouquinho com vocês, de muito do que a gente ouve dos movimentos sociais, da população atendida, né, a ouvidoria faz aí uma série de visitas às unidades, visitas e diálogos com os movimentos sociais, e o que a gente vê, de forma muito transparente, é uma necessidade prioritária da Defensoria Pública, de fato, centrar seus esforços, recursos, orçamento, a qualificação do atendimento à população em situação em vulnerabilidade, né?
Esse é um ano central para isso, é um ano central para o fortalecimento do acesso à justiça. Nós temos visto uma população cada vez mais empobrecida, cada vez mais adoecida, que bate na porta da Defensoria Pública como a sua última instância para garantir os seus direitos. E aqui, em 2024, eu tenho certeza que vou contar aqui com todo o Conselho Superior, com todo o corpo funcional da Defensoria, para que a gente possa avançar na perspectiva da qualidade, do aprimoramento da qualidade do atendimento à população usuária. E aqui, queria só destacar alguns pontos que me parecem prioritários, França, eu tenho certeza que você compartilha deles. Primeiro é a própria qualificação dos espaços de atendimento da Defensoria, né? Eu já visitei aí dezenas de unidades, não só na capital, no interior, na região metropolitana, e o presidente sabe disso. Infelizmente, o que acontece é que muitas vezes a população chega nas estruturas de atendimento, nas unidades da Defensoria, e não tem espaço para sentar. Eu sei que essa realidade está mudando, né, que tem sido feito todo um esforço, mas ainda chegam relatos nesse sentido. Cadeiras, né, todas ocupadas, pessoas esperando no sol. Só ano passado a gente teve 3 relatos sérios nesse sentido. Então, me parece que é prioritário, de fato, a Defensoria Pública alocar os seus recursos, os seus esforços institucionais na qualificação da estrutura de atendimento para a população usuária. Uma outra questão prioritária para 2024, né, traduzindo um pouco aqui os pleitos dos movimentos sociais, é que, de fato, a gente consiga, nessa expansão, qualificar o atendimento coletivo, estratégico e interiorizar a Defensoria Pública. Esse é o grande pleito dos movimentos sociais. É isso que a população em situação de rua, moradia, o movimento de mulheres, da população trans, tradicional, povos tradicionais, traz para a Defensoria. É importante que a Defensoria Pública cresça, é importante que a Defensoria Pública chegue a quem precise, né? E nesse sentido ainda, é muito importante que a Defensoria Pública profissionalize o seu atendimento. A gente sabe, sempre falo aqui, sei que os estagiários fazem uma função essencial, mas os novos cargos aprovados vão ser de absoluta importância para que esses usuários da Defensoria que demandam de um atendimento acolhedor, humanizado, oralizado, possam, de fato, ter o atendimento que merecem. Para além disso também, queria destacar que 2024 nos traz, viu, presidência, um outro desafio também aqui, só traduzindo o pleito da população e dos movimentos sociais, que é o fortalecimento do atendimento presencial. Então, queria reforçar novamente nesse momento, pegando aqui o gancho, viu, França, da sua fala, da importância também da Defensoria Pública olhar para o atendimento presencial como um atendimento prioritário para essa população, muitas vezes em condição de analfabetismo, em condição de extrema pobreza, de extrema angústia, e o quanto é importante que a Defensoria Pública esteja aberta, disponível, pense em protocolos de atuação presencial para os grupos específicos, né, França, que você sabe bem, população em situação de rua, mulheres em situação de violência, que sempre encontrem os defensores e defensoras também ali disponíveis para esse atendimento presencial. Mas dito isso, e compartilhando aqui das preocupações, eu queria também dizer, com relação à expansão, que tive a oportunidade de conversar com a unidade de Ferraz de Vasconcelos sobre expansão. Os defensores me procuraram a partir de uma interlocução com o defensor Leonardo Dias, que está ocupando temporariamente, pelo que eu entendi, a coordenação auxiliar. Leonardo Yamaguchi? Ah, tá bom. Então esclarecido aqui, porque eu salvei como Leonardo Dias, tá bom. Bom, conversei com ele, com as defensoras, com a gente ali da unidade, foi uma conversa muito importante, inclusive tenho certeza que o conselheiro Alan conhece ali da realidade. Eles expuseram que tem atualmente a atuação ali de 2 defensoras no Cível Família, mas que ali há uma demanda sensível muito grande na área de moradia. Trouxeram dados para a ouvidoria que eu absolutamente fiquei alarmada, como, por exemplo, 1/3 da população de Ferraz de Vasconcelos mora em ocupações irregulares, né? Esse é um dado que mostra a vulnerabilidade da população e mostra que, de fato, ali é uma unidade que, de fato, precisa de um olhar mais sensível, mais atento para a qualificação dessa atuação coletiva. Ferraz de Vasconcelos trouxe também a necessidade de conseguirem olhar de forma mais próxima para a garantia dos direitos das mulheres. Ali eles contaram que tem uma série de violações aos direitos sexuais reprodutivos, violações obstétricas às mulheres ali do município, que eles têm tido um trabalho
muito incansável no sentido de dialogar e defender essas mulheres, e ainda uma situação também muito sensível com relação à saúde mental da população. Então, dito isso aqui, queria colocar que muitos dos apontamentos da Unidade Ferraz de Vasconcelos se coadunam com as reflexões do Conselho Consultivo, que vem pensando essa expansão a partir de duas grandes máximas, uma é a interiorização e a outra é, de fato, a potencialização da atuação em tutela coletiva da Defensoria Pública. Foi isso que os defensores trouxeram e queria aqui reforçar a importância dessa conversa e que, de fato, ali tem um olhar muito sensível nessa discussão. Queria também aqui já aproveitar para fazer um convite a todos os defensores, defensoras, servidores aqui da instituição. O ouvidor itinerante tem gerado frutos constantes, por mais que desde o ano passado a gente ainda não tenha realizado uma nova visita por conta das pré-conferências, mas vimos nos diálogos no interior a importância da Defensoria Pública se aproximar dos movimentos que lutam pela democratização da terra, do campo. Fruto disso, com a EDEP, com o Núcleo de Habitação e com o Movimento Sem Terra, o MST, nós estamos elaborando agora, na verdade vamos realizar um seminário dia 24 de fevereiro, Direito à Terra e Justiça Socioambiental, do enfrentamento da criminalização dos movimentos do campo à regularização fundiária. Temos no nosso conselho uma integrante do MST, que é a Giane Alvarez Ambrósio, que tem nos ajudado a construir, e queria aqui deixar aberto o convite para todos os defensores, servidores, estarem conosco na Escola Floresta Fernandes, em Guararema, no final de fevereiro. Quero também dizer que essa semana, já chegando ao fim, tivemos duas articulações muito importantes, uma com o NUDIR, quero agradecer muito aos coordenadores Vanessa e Danilo, em que pudemos dialogar com o Fórum do Observatório de Territórios Sustentáveis, que atua tanto na região costeira do Rio de Janeiro quanto em São Paulo. A ideia é, junto com a EDEP, pensarmos em uma formação para a população tradicional, povos caiçaras, população indígena da região. E, por fim, também ontem tive a oportunidade de me reunir com a defensora Thalita Verônica, que é coordenadora, né, que faz a coordenação temática ali da pasta de justiça ambiental da EDEP, e pudemos também pensar em ações conjuntas entre a ouvidoria e a coordenação temática que ela está à frente. Então, dito isso, devolvo a palavra e agradeço. Obrigado, conselheira Camila. Conselheiro Leonardo de Paula, com a palavra. Senhor presidente, obrigado. Eu tinha alguns temas para tratar aqui, mas pelo nosso acordo inicial vou reduzi-los à metade. E o primeiro que eu vou tratar aqui, senhor presidente, pode parecer uma retomada, mas não é. Eu já iria trazê-lo na minha fala. Acabei entrando nesse tema durante a arguição do colega Rafael Veloso, mas não trouxe toda a extensão que eu gostaria naquele momento, até para não tomar muito tempo do colega Rafael, me detive apenas a um aspecto dessa questão, que é a questão dos scanners corporais. Eu me permito retomar aqui essa fala, uma vez que inclusive sou membro do NESC, estou acompanhando de perto essas discussões, e, senhor presidente, a partir do momento que essa discussão, ela é tratada no âmbito individual do defensor, se ele opta ou não por entrar, se ele tem que cair nesse dilema, né, de eu vou atender o usuário e exercer o meu mistério, ou abrindo mão da minha prerrogativa, ou eu vou aqui lutar pela minha prerrogativa, que é, ao mesmo tempo, um instrumento para que eu possa exercer esse meu mistério, para que eu possa prestar o meu serviço da melhor forma, né? A partir do momento que o defensor ou a defensora são colocados, né, nessa posição extremamente aqui desconfortável, né, perversa, inclusive, eu acho que todos nós aqui erramos, né, como instituição. Essa é uma matéria que deve ser tratada de maneira institucional. E é até por isso que a orientação, recomendação da corregedoria, no sentido de que o defensor que não passar, né, não terá o corregedor Davi está aqui me referendando, que não receberá a punição disciplinar por conta disso, ela é necessária, né, mas ela não é suficiente para resolver esse ponto, porque só com isso, né, ainda cairemos nessa situação, né, de termos que fazer essa escolha, e aí, como bem colocou a conselheira Érica Leone, né, quando da sua fala, muitas vezes nós... Ao defendermos, somos colocados na seguinte posição: ao defendermos a nossa prerrogativa, que é o óbvio, que é o correto a ser feito, nos sentimos maus defensores, porque não ingressamos naquele momento no estabelecimento.
isso deve ser tratado de maneira institucional, senhor presidente. E aqui, essa é uma crítica que eu tenho que fazer, né, porque eu lembro, antes da pandemia, não vou lembrar agora se 18 ou 19, nós tivemos um problema semelhante quando dos atendimentos CDPs, né, aqui na capital. E naquele momento, eu confesso que eu não tinha me atentado para as imagens dos scanners e eu passava normalmente ali, fazia o atendimento. Até que num dia, né, numa determinada reunião da unidade ali, todos sabem que as horas singulares, uma unidade com, acho que, salvo engano, a maior unidade da defensoria, né, são 65 defensores e defensoras públicas, o pessoal sentou, e principalmente as mulheres, naquele momento, mostraram as imagens, não delas mesmas, né, mas imagens dos scanners, né, aquilo me chamou muito a atenção, são imagens muito invasivas, e disseram assim, ó, é muito ruim para a gente ficar nessa posição, de não passar com vocês passando, então, né, parece que nós somos más defensoras, e não é o caso, não é para ser tratado dessa forma, né, e aí naquele momento todo mundo decidiu não fazer, não passar, e a situação foi resolvida ali em 2, 3 semanas, foi até uma solução célere no momento. É muito triste que essa questão tenha que ser retomada aqui, né, na data de hoje. Ela já era um ponto que, a meu ver, já estava superado e que a instituição já deveria avançar e não retroceder. Também, né, vou dialogar um pouco com a conselheira Érica, quando ela traz aqui alguns pontos, né, da questão das algemas nas audiências, o acesso aos CDPs, aos presídios, a questão do scanner. São questões de prerrogativa, questões aqui, a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, né, questões de legalidade, que a gente acaba sendo vencido pelo cansaço, né? São lutas que são impostas ao defensor da base ter que travar no seu dia a dia sem respaldo institucional. E é isso que acaba fazendo com que muitas vezes a gente algumas brigas a gente escolha não brigar mais porque não dá conta de fazer tudo, né? É imprescindível que o defensor, que a defensora da base tenha respaldo institucional. Dialogando um pouco aqui com o José França, eu nem sei se ele ainda está por aqui, ele disse da questão da estrutura da defensoria, né, do local que é adequado, não é uma questão de conforto para o defensor, para a defensora pública, mas é um local de acolhimento para o próprio usuário. E a questão da prerrogativa, eu acho que ela vai muito nessa linha, né, não é um luxo, um privilégio do defensor ou da defensora pública, ela é um instrumento legalmente instituído para permitir que o defensor e que a defensora pública consiga prestar o serviço da melhor forma, né? O acesso à penitenciária, o acesso ao CDP, ele tem que ser feito de maneira imediata, né? Sem permitir ali qualquer tipo de manipulação do local ou constrangimento ao defensor, à defensora pública, isso em prol do serviço prestado. Então essa é uma questão que eu acho que tem que ser tratada de maneira prioritária pela gestão. E outros 2 temas que eu tenho para tratar, esses mais breves, senhor presidente. Primeiro, dialogando aqui com o conselheiro Rafael Galati, eu tive a informação, eu até queria apurar com Vossa Excelência se ela é a correta, de que já teve nomeação de 2 servidores, eu não vou lembrar agora a categoria, mas desses comissionados oriundos da nova lei, né? E o próximo passo, eu não sei agora a ordem, se é o próximo passo ou se deveria ser o passo antecedente, eu acho até que deveria ser antecedente, a oitiva do Conselho Superior, né, para um projeto, para onde que vão, né, quais são os cargos que vão ser preenchidos, qual o objetivo que se quer com isso. Isso foi matéria, é a matéria legal, o Conselho tem que ser ouvido, e eu concordo com as ponderações do presidente da associação, no sentido de que trazer essa matéria numa reunião de coordenadores antes da oitiva do Conselho é inverter a ordem, né, aqui legalmente prevista para a tratativa desse tema. Até porque, como bem colocou o Rafael Galati aqui, essa não é sequer, a meu ver, a meu juízo, a melhor maneira de tratar o tema, né? Eu acho que o Conselho Superior, pela sua própria natureza deliberativa, ele deve, sempre que possível, suas decisões devem ser tomadas em conta com essa natureza deliberativa e não mero conselheiro aqui, né, mero aconselhador do defensor público geral, um órgão que é apenas ouvido, né, para o defensor público geral tomar suas decisões. Mas naquele momento foi a composição possível. Então, que ao menos essa composição possível seja seguida aqui pela gestão, pela Defensoria Geral. E um último questionamento, senhor presidente, é com relação ao ato dos plantões. Eu vi que teve uma mudança recente, né, com relação a isso. Acho que inclusive veio na linha, né, de trazer uma maior regulamentação para essa questão das doações dos plantões e
enfim, para trazer até acho que mais segurança para o colega que está inscrito nessa atividade. E eu vi que logo em seguida teve uma errata, né, uma retificação, melhor dizendo, né, que tirou, que alterou a redação de um dispositivo que previa essa questão da doação ou não. E aí eu fiquei sem entender, presidente, e aqui é uma dúvida legítima, tá? Eu até conversei com alguns colegas uma vez que eu sequer estou inscrito na atividade, então eu não sou nem a melhor pessoa para falar disso. Mas como conselheiro aqui, busquei me apropriar um pouco do tema, conversei com alguns colegas, e essa é uma dúvida que não é só minha, é uma dúvida que eu vi que a carreira ainda tem um pouco. A situação voltou ao que era antes com essa errata? Ou é uma regulamentação intermediária entre o que era antes, que era, acho que, livre doação, né, e o que ficou depois do primeiro ato? Então, essas as minhas dúvidas e as minhas considerações por hoje. Senhor presidente, eu agradeço e devolvo a palavra. Obrigado. Obrigado, conselheiro Leonardo. Conselheira Érica. Obrigada, presidente. Eu vou manifestar sobre 2 temas. Acredito que já esgotei a questão do scanner corporal na discussão do processo da Comissão de Prerrogativas. Queria falar um pouco sobre a VEC. Eu fui procurada por alguns colegas da VEC essa semana para discutir a questão da interoperabilidade, né, no DOL, relacionada aos DECRIMs. Uma colega provocou formalmente a corregedoria, a segunda sub e a CTI, e me copiou no e-mail sobre a questão, acho importante separar a questão da obrigatoriedade, né, da utilização do DOL, e aí a própria corregedoria prontamente já respondeu o e-mail, explicando que a utilização do DOL é uma possibilidade, né, mas não uma obrigatoriedade. Então acho que esse ponto ficou bem esclarecido. Eu agradeço aí a pronta resposta da corregedoria, porque quando essa questão da VEC, ela preocupa os colegas, acho que em 2 aspectos: sob o ponto de vista correcional, de ser responsabilizado por eventual falha, seja na alocação do estágio, seja na alocação do DOL, isso é o ponto 1, e tem a questão da organização do seu próprio trabalho. Como é aflitivo você vê as intimações não correspondendo, né, no DOL e no ESAGE, e vendo um gap aí, e não sabendo direito como você vai executar o seu trabalho, garantindo que você está cobrindo absolutamente tudo, né? Esse segundo ponto, a questão correcional me parece esclarecida, mas a questão operacional do trabalho, me parece que ainda a gente precisa avançar e evoluir um pouco mais para dar essa segurança para os colegas de que eles podem consultar um ou outro sistema e que qualquer sistema que eles consultem, seja o ESAGE, seja o DOL, eles vão conseguir ter a tranquilidade de estar fazendo todas as intimações que de fato são atribuições dos seus respectivos cargos. Eu entendo essa questão inicial de que a Central de Intimações do DECRIM está começando a fazer esse trabalho, que é um volume muito grande. A segunda subdefensoria se manifestou no sentido de que a quantidade de processos que estão sendo cadastrados no DOL é uma quantidade muito alta e isso tende a diminuir com o tempo. Eu entendi essa mensagem no sentido de que nós já temos, sei lá, quantas mil execuções criminais, né, tramitando. 99% dessas execuções criminais são nossas e muitas não estão cadastradas no DOL, né? Então, precisa desse momento inicial em que esses processos que não têm esse cadastro vão ser cadastrados. Uma vez cadastrados, as intimações referentes a esses processos vão chegar automaticamente e aí vai ser uma questão da central fazer essa análise, né, do caminho do processo, que aí é um outro trabalho, mas me parece que esse desafio inicial é relacionado à quantidade de processos que estão sendo cadastrados, né? Acho que para tranquilizar os colegas e as colegas que estão um pouco aflitos com a perspectiva de organização, né, tá, então qual que vai ser o momento que eu vou poder abrir o sistema e estar tranquila de que o meu trabalho é aquele que está lá e não vai aparecer outras coisas depois, intimações se perderem e prazos serem perdidos, enfim, é uma questão de gestão do trabalho diário que coloca, né, um sentimento aflitivo aí para o defensor e para a defensora, que já lida com um volume muito grande de intimações, ter a garantia de que sabe exatamente o que é que tem que fazer e que as intimações que estão lá são aquelas, não vão chegar outras, não estão faltando nenhumas, mas não está faltando nenhuma outra intimação. Então, eu acho que talvez dá uma sinalização de quando que a Central de Intimações visualiza
a estabilização desse trabalho, né? Não sei se é possível já fazer esse diagnóstico, mas se for possível, acho que isso traria aí mais tranquilidade e paciência, né, dos colegas que estão também se adaptando a essa nova ferramenta. Em relação, também queria pontuar, agradecer aqui publicamente à ouvidora pela colaboração, disponibilidade e empenho em resolver um caso extremamente complexo na Unidade Civil Central. Desde que nós começamos o atendimento na Liberdade 32, começaram a se intensificar os casos de atendimento complexo. Isso me parece que é uma realidade que a gente vai enfrentar, ainda que já haja cartilha, né, e disponibilizado o curso lá sobre como proceder em atendimentos complexos, as peculiaridades e as questões muito próprias de cada caso exigem que a gente faça adaptações e que haja um protocolo um pouco mais definido, especialmente em relação ao acionamento de determinados atores e atrizes da própria Defensoria Pública. Então, a mim foi atribuído um caso de uma usuária, que é um atendimento extremamente complexo, que traz todas as características, né, de dificuldade extrema na realização do atendimento, com violência, com muitas questões delicadas, questões de saúde mental, e chegamos a uma situação extrema mesmo, de eu ter que ser colocada numa sala, a agente do CAN teve que fechar a porta, trancar, com a usuária tentando forçar a entrada e gritando e se recusando a ir embora. Muito difícil passar por isso, sem ter as ferramentas, sem saber, né, como fazer. E aí, intuitivamente, ali, né, esse caso já estava na ouvidoria, porque ela já tinha sido atendida na semana anterior na triagem, que também gerou uma série de complicações no atendimento, no fluxo do atendimento. E aí ela acabou procurando a ouvidoria, e aí eu fiz o agendamento para atendê-la pessoalmente, né, porque o caso foi, logo que ela passou pela triagem, o caso foi distribuído a mim, e foi um atendimento extremamente traumático, então a gente fez uma reunião de alinhamento com a participação da ouvidoria e do CAN da minha unidade, com a coordenação da minha unidade, com os oficiais da minha unidade, e com uma agente do CAN que estava atribuída, que tem atribuição para atuar nesse caso. Mas eu acho que precisamos ir além, né? A participação talvez da segunda subdefensoria, da própria corregedoria, porque esse caso agora já chegou na corregedoria, que também vai fazer o atendimento dessa usuária, sendo que a gente fez uma reunião de alinhamento que talvez fosse interessante que a corregedoria já tivesse participado, para já estar todo mundo alinhado, porque a gente adotou um protocolo ali, mas que agora vai ter que ser repassado para a corregedoria já entender qual que foi a estratégia que a gente adotou para esse caso. E aí, talvez logo de início, já traçar. Já tem o pessoal do GAI, né, Camila, que vai ter uma reunião hoje às 14h, que eu e a Camila não vamos conseguir participar por causa do conselho, mas ela tem um atendimento agendado com a corregedoria na segunda. E o nosso protocolo de atendimento, a gente vai fazer o atendimento dessa usuária na própria ouvidoria, na quarta-feira da semana que vem, por uma opção de tirar ali daquele lugar do atendimento na Liberdade, né, 32, porque essa usuária acaba tumultuando, ela provoca seguranças, causa aflição nos outros usuários e usuárias que estão esperando atendimento, ela fica muito em cima de uma oficiala que fica lá embaixo na parte de recepção, fica lá por 2, 3 horas, e, enfim, mesmo a oficiala explicando que nesse dia a senhora não vai ser atendida, então a gente decidiu passar para a ouvidoria pelo menos esse primeiro atendimento para a gente explicar para ela algumas questões, né? Tem também questões de transfobia, dela falar que não quer ficar com uma mulher trans do lado, questões de racismo, de machismo, questionou, né, só tem mulheres, né, dando a entender que ela queria ser atendida por um homem. Tem várias questões complexas que demandam uma discussão qualificada entre diversos setores da Defensoria Pública para que a gente possa dar o devido encaminhamento. A gente fez essa reunião inicial de alinhamento, mas acho que talvez o estabelecimento de um protocolo, porque eu nem pensei em já acionar a corregedoria ou mesmo a segunda sub. Nós acionamos a segunda sub por uma questão um pouco mais macro, porque a gente, em um mês de atendimento na Liberdade, a gente já teve 2 casos extremamente complicados. A segunda sub, inclusive, já conversou com um colega que foi ameaçado de morte por um outro usuário.
mas nesse caso dessa minha usuária, a gente não acionou segunda sub, acionamos agora para promover uma capacitação com afastamento para todos os colegas e oficiais e oficialas da unidade. Me parece que é muito importante que haja esse afastamento, já estamos em diálogo nesse sentido, para garantir que todos consigam fazer, né, o curso, se capacitar, pelo menos inicialmente, para aí, então, a gente ter mais segurança e a gente mesmo poder discutir protocolos. Acho que uma capacitação, assim, permite que a gente discuta com a segunda sub, com a corregedoria, com a ouvidoria, qual que é a melhor estratégia, porque quando você está lá atendendo, chega um caso desse, qual que é o momento de você interromper? Quanto tempo? Questões muito fluidas, que são muito inerentes à realidade ali do momento, que se a gente já tiver um protocolo idealizado, com quem falar, e na própria unidade mesmo, eu acho que isso vem de uma capacitação coletiva da unidade, vai facilitar muito o nosso trabalho nessa questão de atendimentos complexos que realmente demandam muita energia, demandam muito tempo, é um desgaste para todos e todas as envolvidas, até em termos de saúde mental, né? Quando o primeiro atendimento dessa usuária, todas as pessoas que fizeram atendimento saíram muito esgotadas, né? Com um sentimento de abalo mental mesmo. E eu posso dizer o mesmo do atendimento que eu participei, com violência, realmente não é fácil a gente lidar com isso, então é muito importante que a gente comece a pensar nessa capacitação, e tem que ser uma capacitação mais personalizada para a realidade, né? A Camila, na reunião que fizemos, comentou que a ouvidoria já tem mapeado, né, esses casos complexos e que a maioria acaba sendo da capital. E eu acho que faz sentido isso, mas a minha unidade Civil Central tem um perfil, né, de assistidos e assistidas muito específico, então acho que a gente vai ter que personalizar mesmo e fazer essa capacitação com afastamento para garantir que todo mundo faça e todo mundo discuta, tenha tempo sem estar preocupado de ter que olhar o Teams para responder mensagem, ou ter que ter expediente para tocar, receber uma distribuição de urgência. É muito importante que a gente consiga organizar dessa forma. Eram essas as considerações? Por favor, Camila. Obrigada. Não, só muito rapidamente, Érica, primeiro acho que agradecer, né, o diálogo muito aberto que a gente pôde ter nessa semana com relação a esse caso, um caso muito difícil realmente, talvez chegou, né, em situações muito extremas de violência verbal e até física, né. E aí, Érica, muito na sua fala também, né, queria reforçar a importância da Defensoria como um todo, dar passos cada vez maiores e prioritários mesmo com relação aos atendimentos complexos, né. Só na ouvidoria, nesse momento, nós temos 48 casos complexos mapeados. É bastante coisa, né? Eu tenho certeza que certamente não é a totalidade quando a gente pensa nas unidades, mas são casos ativos que buscam a ouvidoria, que buscam a corregedoria, que buscam as unidades, porque esse é um traço muito comum desses atendimentos complexos. Esses usuários, eles buscam a resposta, muitas vezes, que eles desejam em vários órgãos internos da Defensoria, por isso que é tão importante a gente ter esse alinhamento. Então, te agradeço muito, Érica, pela iniciativa de ter nos procurado, ter envolvido a ouvidoria, ter aceitado, né, de certa forma, que a gente pudesse pensar juntos para a gente, isso é muito valioso. E aqui quero dizer também dessa preocupação do aumento também de casos de misoginia, racismo, transfobia. É muito importante que a Defensoria consiga, por exemplo, trazer as condicionantes do atendimento para aquela população, né? Então, a gente conseguiu pensar ali juntas quais são essas condicionantes, como a gente vai conduzir o atendimento, que vai certamente mudar, que não vai ser aplicado daquela forma geral, né, de agendamento, atendimento para essa usuária, ela precisa ser modulada. E aí, nesse sentido, Érica, só reforçar essa fala também, né, com relação ao protocolo. O protocolo, ele existe, ele foi lançado, ele é muito completo, mas agora acho que falta o passo fundamental, que é ele ser absorvido pelas pessoas, né? E aí essa questão do afastamento, a própria coordenadora da unidade, né, a Leonora, também trouxe a importância de que esse afastamento seja garantido a todos ali da unidade central. E não só dela, né? Eu pude já, por exemplo, Piracicaba, Limeira, pediram para ser unidades pilotos no treinamento do protocolo. Então, acho que está uma oportunidade aí da gente conseguir aplicar, porque só aplicando esse protocolo é que a Defensoria Pública vai poder saber os erros, os acertos, possibilidades de troca de boa prática e avançar. Mas era isso, a Érica conta com a gente, né? E obrigada aí por nos envolver.
Enquanto a conselheira Érica falava sobre o caso, eu consultei aqui a corregedora auxiliar Débora, e ela me disse que, de fato, está confirmado hoje, às 14 horas, uma reunião de alinhamento entre o CAN, ela e o GAI sobre o caso. Ela já vinha atendendo essa senhora já há algum tempo, e, de fato, é aquele atendimento que acaba absorvendo muito, né, da equipe toda, né? Porque é isso, você tem que se dedicar muito à situação, e de fato é algo que eu acho que é um dos grandes desafios que a Defensoria Pública tem de como tratar de maneira adequada usuárias complexas, sem afastá-los da instituição, porque às vezes também há um impulso, muitas vezes, de algumas unidades, vamos nomear o convênio para essa situação, só que isso não resolve o problema, isso só agrava a situação, né? Então, a gente tem que analisar como adequadamente, com suporte também ao defensor, à defensora, com os profissionais do CAN, como atuar nesses casos de maneira adequada, garantindo, claro, sem nenhum risco às pessoas envolvidas ali no atendimento, né, mas ao mesmo tempo absorvendo essa demanda, né? Eu acho que esse é um desafio de várias defensorias, e felizmente São Paulo, conversando com outras defensorias, nós estamos adiantados em relação a outras defensorias que não têm uma dinâmica já estabelecida, que estão desenhando suas dinâmicas de atendimento de casos complexos, né? E à medida em que a defensoria se amplia, isso tende a se aumentar, né? Porque há de fato uma situação de sofrimento mental que não é diagnosticada muitas vezes, né? As pessoas têm uma dificuldade até de acesso a medicamentos e a um tratamento médico adequado, e acabam desembocando na defensoria pessoas que estão numa situação de sofrimento mental muito grande, e que isso afeta muito o dia a dia. Um atendimento nosso que já é sobrecarregado, quando tem uma situação como essa, fica ainda mais delicado, né? Então, acho que é fundamental esse apontamento que a conselheira Érica faz, para que a gente esteja sempre atento não só a montagem, como disse a ouvidora Camila, de mecanismos, mas a capacitação dos profissionais envolvidos nessa situação, para que todos tenham conhecimento e a possibilidade também de afastamentos pontuais, para quando há o caso, a necessidade de um olhar específico para aquela situação, como é o caso trazido. Então, mas só para compartilhar, já está tudo agendado na corregedoria em relação ao atendimento da usuária também. Conselheiro Davi, conselheiro Rafael Camarão. Obrigado, presidente. Eu vou começar aqui puxando um gancho da fala da conselheira Érica a respeito do DOL, porque alguns colegas me procuraram e procuraram também a corregedoria para entender um pouco melhor a questão de eventual responsabilidade funcional. O Davi já até respondeu, uma das colegas, mas acho que eu queria aproveitar esse espaço, na verdade, para compartilhar com os outros colegas o posicionamento da corregedoria, e me corrigir se estiver equivocado, para deixar assim, mais assertiva a posição institucional, no sentido de que os colegas que optarem por trabalhar exclusivamente com o DOL e não receberem eventualmente alguma intimação, a gente sabe, esperamos que a central consiga entrar no eixo aí nos próximos dias, próximas semanas no máximo, isso vai acontecer sem sombra de dúvidas, mas enquanto isso, os colegas que deixarem de receber alguma intimação, seja pelo DOL ou seja pelo ESAG, naturalmente não vão ser responsabilizados funcionalmente, administrativamente, em razão dessa fase de adaptação, enfim, né, acho que não tem nenhuma novidade nisso em relação ao posto da corregedoria, é só compartilhar com os colegas que isso já foi, inclusive, formalizado, né, Davi, com uma das colegas, aí fica todo mundo já mais a par dessa situação. Além disso, presidente, a gente estava conversando aqui em paralelo sobre a questão do scanner, eu sugeri aqui que seja solicitada uma agenda com o secretário da SAP, com a participação do Defensor Público Geral e da coordenadora do NESC, para discutir essa pauta, tanto do scanner, das prerrogativas como um todo, mas também do acesso às dependências da unidade prisional, pelo menos com os nossos notebooks funcionais, para que a gente possa prestar um atendimento de qualidade para todos os usuários, consultando em tempo real todos os dados disponíveis no processo e assim por diante. E aí já te agradeço, presidente, pela tua disponibilidade e o teu empenho já manifestado aqui em solicitar essa agenda e tentar resolver
esse problema de uma maneira institucional para a gente superar esse paradigma de que ficar sempre dialogando e negociando com os diretores de cada uma das unidades. As equipes da direção mudam com alguma frequência e a gente tem essa dificuldade de negociar. Para o NESC em específico, eu sou um pouco mais difícil, porque o NESC não tem essa proximidade com os diretores, né, passa lá a fazer inspeção em datas sempre aleatórias, enfim, vai ser muito bom contar com o apoio institucional da Defensoria Pública Geral para resolver isso em definitivo e superar esse paradigma que já vem se arrastando aí há algum tempo. Por fim, presidente, eu vou fazer também uma relação aqui, uma referência, na verdade, à fala do presidente da APADEP, Rafael Galati, a respeito da preocupação com a nomeação dos cargos comissionados. A gente descobrir que esse vai ser um assunto da pauta, está pautado para a reunião dos coordenadores na segunda-feira, sem isso ter passado pelo Conselho, me parece que é uma escolha política equivocada e também tecnicamente equivocada, porque não tem como apresentar uma proposta para os coordenadores sem que o Conselho tenha sido ouvido previamente. E eu esperava que esse planejamento fosse trazido aqui para a sessão de hoje, me parece que não é o caso, e então, presidente, fica aqui a minha solicitação para que isso chegue aqui no colegiado quanto antes, para que a gente não seja obrigado novamente a fazer uma discussão apressada, assodada, que certamente vai prejudicar uma construção democrática, dialógica, e que com certeza vai ser mais qualificada ao final. Obrigado. Obrigado, conselheiro Rafael. Só para ganhar tempo aqui nessa questão dos cargos, principalmente, da reunião, obviamente que não é o propósito, não mesmo, né, subtrair aqui a oitiva do conselho nesse processo de construção. A gestão não vai apresentar uma proposta específica do que virá para o conselho. É um espaço só de oitiva dos coordenadores. Isso não tem, a pauta não são só os cargos, né? Há um programa de saúde mental também em marcha, com novos passos que nós vamos avançar, a política do RH, e também é um espaço em que nós ouviremos os coordenadores a respeito das impressões, das sugestões, sobre o que, eventualmente, os cargos de AT4, principalmente, e os analistas jurídicos, que são o espectro da lei, né, o que os coordenadores acham a respeito disso, para só depois a Defensoria Pública Geral trazer ao colegiado um pouco dessa ideia depurada com essa sintonia com a carreira. Então, não há qualquer tipo de inversão com uma proposta pronta para os coordenadores para vir para o conselho algo. Não, acho que a via é a progressividade da gestão para provocar o conselho com algo mais depurado, após ouvir as coordenações. Conselheira Maíra, boa tarde, com a palavra. Boa tarde, então, retomando aqui, cumprimentar o momento aberto com todos que se manifestaram, bem rapidamente, né, para a gente conseguir cumprir o teto, anotei alguns pontos, né, com relação à unidade de Guarulhos, né, a unidade de Guarulhos, ela é uma unidade grande, é uma unidade robusta, uma unidade que tem bastante defensores, um atendimento civil muito robusto também, mas, de fato, a sala do fórum, que foi referida aqui no momento aberto pelo José França, é uma sala singela, é uma sala que ela não é de atendimento, uma sala singela, por isso mesmo, serve realmente ali uma sala de apoio e que, de fato, talvez mereça uma atenção ali com relação à estrutura, que também tem uma conversa com o Tribunal de Justiça, né, em razão da pós-pandemia, que ficou muito tempo sem audiência presencial, mas que já foi acionada a CGA para verificar a eventual necessidade de melhoria nessa sala, que de fato é singela, mas não é a sala do defensor, não é o gabinete, não seria o gabinete do defensor, e também não seria um local de atendimento. O local de atendimento é na unidade, a unidade de Guarulhos também é uma unidade que está dentro do cronograma da CGA para uma mudança de prédio, está em tratativas com a CGA também me reportou que já conversou com os coordenadores, e estão avançando nessa nova busca de um novo prédio para melhorar ainda, assim como foram feitas nessas 8 unidades, melhorar o atendimento, qualificar e tornar ele a unidade mais receptiva, mais usável, né, vamos dizer assim. Bom, então, com relação à unidade de Guarulhos, era esse ponto que eu gostaria de tratar. O outro ponto, então, com relação aos atos dos plantões. O ato dos plantões, de fato, ele veio com restrições que não existiam antes, então, recordando antes, os defensores não havia por parte da coordenação regional, que é obrigado, pelo ato, né, 80, é a que regulamenta os plantões, uma fiscalização ou uma regra específica, tanto da segunda sub, com relação a trocas, doações, não havia essa regulamentação, o ato ele era bem genérico, eram designados os defensores, o defensor era responsável. Então, o defensor era responsável por estar no plantão, ponto.
para a gente, para a segunda sub, era importante que tivesse um defensor no plantão, e isso foi por muitos anos. A partir do momento em que houve questionamento dos colegas, acho que houve um aumento também de uma procura por essa atividade, principalmente aqui na capital, a parte também dessa questão de possibilidade de um plantão remoto, né, e também isso também, a pandemia fez com que os colegas se interessassem pela atividade do plantão, né, pela necessidade de deslocamento, ausência de necessidade de deslocamento. Então, nós fomos questionados, lembrando aqui que esse conselho aqui também trouxe a questão, né, trouxe a cobrança também à segunda sub de uma revisão do ato. Então, a revisão do ato veio nesse sentido. Recebemos diversas propostas de colegas, conversamos com vários colegas, e o ato ele saiu com essas restrições. Então, hoje a gente tem uma restrição de troca, uma restrição não, na verdade, você precisa comunicar essa troca, né, a coordenação. A doação, ela tem que ser via regional, ela não é mais uma doação direta, né, você precisa, se você não vai poder fazer o plantão, você doa diretamente. O problema é que a gente sabe que tem a situação emergencial. Então, o defensor que tem um problema no dia, né, do plantão, não aquele defensor que já sabe que não vai poder fazer porque já tem um compromisso, mas ele tem um problema no dia. Isso sim, uma doação emergencial, o defensor, ele pode doar emergencialmente, e a parte que foi suspensa foi que ele seria pulado do próximo plantão. Isso não é do próximo escala, isso não seria, no meu ver, e quando pensamos na elaboração do ato, uma punição, seria um adiantamento do plantão, porque a lista, ele estaria adiantando aqui, porque sem regra teria um plantão por mês, ou 2 agora, com as listas diversas, ele estaria adiantando o plantão do mês seguinte, porque ele atendeu um plantão do mês anterior, de uma escala anterior, de forma emergencial. Então, esse foi o primeiro pensamento, mas, de fato, analisando as provocações que foram feitas dos colegas com relação à possível dificuldade e a eventual prejuízo à continuidade do serviço público, a segunda sub entendeu que seria conveniente suspender essa questão da doação emergencial com relação ao pular o colega, né, enfim, ele ser prejudicado na escala seguinte por ter adiantado um plantão. Então, essa questão, essa parte do ato está suspensa. Então, hoje, continua sendo vedado doações diretas, mas as doações emergenciais, elas são permitidas, como eram, sendo justificadas para a coordenação, porque tem que indicar quem fez o plantão no lugar do designado. E esse defensor que fizer o plantão em uma situação emergencial de um defensor que não pode comparecer, ele não, por hora, não tem consequência nenhuma, ele continua sendo escalado na próxima escala. O ato, então, ele saiu com essa suspensão, né, para resolver esse problema mais urgente, né, visando evitar um prejuízo ao serviço público, mas em 30 dias, a segunda sub também está recebendo várias sugestões, porque o ato está sendo, né, discutido pelos colegas, são mais de 160 defensores que estão inscritos no ato da capital, então são muitos colegas, então esse ato está sendo discutido e então em 30 dias, eventualmente, podem haver outras mudanças, mas por hora é essa a modificação. Tranquilo? Então era só isso, obrigada. Agradeço, o conselheiro Maíra, as explicações. Obrigado, Maíra. A conselheira quer falar mais uma palavrinha e voltou no gás para falar. Vou ser breve nas minhas palavras. Inicialmente, a gente estava trabalhando a questão da eleição do presidente da Comissão de Prerrogativas, mas eu gostaria de justificar minha ausência por um longo período, por um excelente motivo, né, o nascimento da minha filha, segundo filho, e tirei, além da licença paternidade, emendei com recesso, com as férias, obviamente, para a divisão de tarefas com a minha esposa, que é um trabalho extremamente cansativo, mas muito gratificante, né? Afinal, os filhos são presentes da vida. Mas nitidamente fica essa sobrecarga na mulher. Eu voltei depois de mais ou menos 50 dias, dividindo essas tarefas, continuo dividindo as tarefas, mas nitidamente agora voltando para as minhas atribuições funcionais, obviamente vai ficar mais sobrecarregado para a minha esposa. Então,
eu falo isso publicamente, de uma questão da minha vida privada, justamente para reafirmar a política de valorização da maternidade na Defensoria Pública. Então, reforçando aqui esse pedido da APADEP, essa política de valorização, também isso foi muito bem capitaneado pela conselheira Érica, pelo conselheiro Camarão. Eu acredito que essa política de valorização seja um ponto de partida, poderíamos ter avançado em mais pontos, houve alguns consensos com a administração, mas a gente poderia ter avançado mais. Então, fica esse registro da importância da política de valorização da maternidade. E sobre o scanner digital, eu acho que já esgotei o tema, falei da situação degradante e vexatória para os defensores e defensoras. E também gostaria de falar publicamente, não sei, o corregedor falar aqui do Davi, eu ando conversando com ele para tentar construir consensos no processo que trata da escolha do corregedor. Vai ser feita a eleição do corregedor geral este ano e ainda não houve a regulamentação. O conselheiro Júlio já apresentou seu voto, eu pedi vista, então a minha ideia é inicialmente conversar, o corregedor demonstrou abertura, uma postura republicana. Essa semana eu vou sentar com ele para discutir o texto, para trabalharmos aqui alguns consensos. Eu espero que a gente consiga construir consenso. Então, eu registro aqui e agradeço a postura sempre cordial do corregedor-geral, postura sempre republicana. Registro, reforçar aqui, o conselheiro Leonardo, que como relator do processo também estou super à disposição para ouvi-lo. Fizemos uma conversa breve, mas já importante sobre o tema. Estamos colocados à disposição para, de alguma forma, contribuir, participar e ouvir também suas ponderações em relação a esse processo importante. Agradeço, conselheiro. Obrigado, conselheiros. Bom ver de volta você, Leonardo. Parabéns pela paternidade, né, sucessiva, dupla. Sempre qualifica muito o colegiado com a sua volta, né? Conselheiros, a ordem do dia aqui, para a gente encerrar muito rapidamente, eu queria só pactuar com alguns temas aqui, que talvez a gente tenha que suspender e ir para uma segunda parte do processo, se vocês estiverem no fôlego aí. Ó, semana que vem, sessão ordinária, semana que antecede o carnaval, nós normalmente fazemos a sessão ordinária na quinta-feira. Tudo bem fazer na quinta-feira, seguindo essa linha? Tudo bem? Dia 8, quinta-feira, sessão ordinária. Um outro aspecto, pessoal, dentro do nosso calendário aqui, queria ouvi-los, mas até tinha dialogado um pouco com o Alan já antes, que manifestou concordância. A gente seguir com o cronograma da eleição para a ouvidoria, no formato que vinha sendo feito anteriormente, permitindo o trabalho em ambiente virtual da comissão, especificamente com relação aos seus trabalhos. É uma dinâmica que facilita muito o trabalho administrativo. Gostaria da compreensão aqui e da chancela dos colegas. Tudo bem, conselheiro relator Alan? De acordo, presidente. Camila também sabe. Então, ok, então, dessa forma caminhemos. Comissão Eleitoral, eleição, Defensoria Pública Geral e Conselho Superior. A gente vem dialogando aqui com os diversos atores envolvidos para que a composição da comissão eleitoral guarde um consenso. O prazo indicado é dia 5 de fevereiro, no nosso cronograma aprovado, que seria na segunda-feira. Conversando com alguns conselheiros aqui em paralelo, acho que a gente tem chegado praticamente aos termos finais aqui com relação aos nomes, mas essa é uma dinâmica que envolve o convencimento também dos colegas, o diálogo com os colegas. Nós não conseguimos hoje, infelizmente, muito embora aqui acho que a presidência já bem encaminhada, com a colega Carolina Galhato, que eu quero aqui, né, unanimemente aqui, guarda esse crédito do conselho, de todos os grupos, né, que assumiu esse encargo, né, e a gente todo mundo aqui agradece ela publicamente, né, por essa aceitação, mas a composição, né, da comissão eleitoral, para a gente ratificar isso formalmente, eu ia sugerir que a gente fizesse isso no processo até o dia 5, conforme pactuado, mas a votação de confirmação a gente faz na próxima sessão ordinária, no próximo dia 8. Tudo bem assim? Isso, na nossa visão, não fratura com o calendário aprovado. Tá? Ok?
E vamos então para a ordem do dia, vamos ver se a gente consegue rapidinho, nos 5 minutos, terminar. Processo SEI 31.943/2023, interessado, coordenação do núcleo de habitação, proposta de abertura de inscrições para esse núcleo, o relator conselheiro Júlio Tanuri com a palavra. Então vamos para o próximo aqui, ó. Processo SEI 875/2023. O assunto é proposta de abertura do concurso de estagiários, proposta interessada a primeira sub, relator conselheiro Alan com a palavra. Senhor presidente, fez uma leitura dinâmica aqui, mas trata dos concursos das unidades Diadema, Piracicaba, Guarujá, São Vicente e Santos. Como está tudo de acordo com o edital e com a deliberação de regência, eu voto pela aprovação das listas, submetendo meu voto ao colegiado. Em discussão, em deliberação, aqueles que concordam com o voto do conselheiro relator permanecem como estão. Homologado aqui as listas emergenciais das unidades indicadas. Próximo processo, SEI 13.382/2023, assunto interessado, coordenação do NUDIR, e o assunto é proposta de inscrições para esse núcleo, conselheira Maíra com a palavra. Bom, excelentíssimos conselheiros, excelentíssimo presidente, trata-se de processo aberto para preenchimento de 5 vagas, membros integrantes do NUDIR, solicitação da coordenação, publicou edital para inscrição. Dentro do prazo regulamentar, com apresentação de currículo, houve inscrição apenas da defensora pública Jaqueline Marcele Alves Amaral. Após o encerramento do prazo do edital, o núcleo pediu prorrogação do período de inscrição em razão da existência de 4 vagas em aberto. Diante da regularidade da inscrição, não havendo número de inscritos em número superior a de vagas, voto pelo deferimento da inscrição da colega postulante e, considerando a necessidade indicada pela coordenação, como sendo o artigo 28 da deliberação CSDP 38/2007, voto pela abertura de inscrição para preenchimento de 4 vagas com a consequente publicação de edital. Em discussão, em deliberação, aqueles que concordam com o voto da conselheira relatora permaneçam como estão, aprovado nos termos do voto da conselheira relatora. Próximo processo, votando o conselheiro Júlio Tanoni, SEI 31.943/2023, interessada a coordenação do Núcleo de Habitação e Urbanismo, o assunto aqui é a proposta de abertura de inscrições, relator conselheiro Júlio Tanoni com a palavra. Presidente, é um processo então, com a reabertura de inscrição, né, para membros do Núcleo de Habitação e Urbanismo. O processo foi distribuído e depois certificada a existência de 20 vagas em aberto. A Secretaria Executiva do Conselho certificou a ausência de inscrição entre os dias 11 e 15 de dezembro, nos termos do comunicado do dia de 8 de dezembro do mesmo mês, com a divulgação do e-mail institucional no dia 7. Na ocasião, houve a ausência de inscritos, então foi votado pela reabertura do prazo, agora de 5 dias, para eventuais inscrições entre os dias 15 e 19 de janeiro, tendo havido apenas uma inscrição do defensor público Luan Campos Boldrini, que por esse voto ele fica indicado para integrar o núcleo especializado de habitação. E por fim, considerando o protocolo do requerimento datado dia 31/1, pela nossa coordenadora do núcleo de habitação, da defensora pública doutora Thaisa Nunes Vieira Pinheiro, eu estou votando, atendendo ao requerimento da coordenadora, pela nova abertura do prazo, agora por mais 5 dias, em busca de eventuais inscrições. É o voto, presidente. Em discussão, em deliberação, aqueles que concordam com o voto do conselheiro relator permaneçam como estão. Aprovado. Próximo e último processo indicado é o 14.387/2023, tem como interessado o colega Marcelo Dairel Vivas, o assunto pedido de afastamento para participação no curso de pós-graduação doutorado no período de 24 de agosto a 23 de novembro de 2023, o relator é o conselheiro Leonardo de Paulo com a palavra. Senhor presidente, é um pedido apenas que o interessado juntou o relatório a fim de confirmação do afastamento. Eu vou poupar a leitura de Vossa Excelência do relatório aqui, para dizer que da análise extrai que está demonstrada a pertinência temática entre a disciplina cursada e as atividades desenvolvidas pela Defensoria Pública, motivo pelo qual reputo satisfeito tal requisito. E assim, voto pela homologação do relatório apresentado e confirmação do afastamento já deferido por esse colegiado, senhor presidente. Em discussão, em deliberação, aqueles que concordam com o voto do conselheiro relator permaneçam como estão, portanto, aprovado aí nos termos do voto do relator a confirmação do afastamento já
é gozado pelo colega. Caminhamos aqui, então, para o encerramento da nossa sessão ordinária. Quero agradecer a todos e todas, e, claro, também, pedir desculpas aqui pela otimização, vamos dizer assim, né, da fluidez da nossa sessão. Agradecendo a nossa equipe de apoio, Thales, enfim, Sara, a comunicação, todos que estão aqui, e declarar encerrado os trabalhos até o nosso próximo encontro.